te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje nós vamos então dar início ao livro de Isaías. Vamos numa parte introdutória, um pouco mais comprida nesse resumo, para que possamos entender melhor todo o livro. É um livro extenso, um livro mais extenso dos profetas maiores, né? 66 capítulos. Então nós temos uma bela jornada aí à nossa frente, né? Com esses 66 capítulos. E vamos ter uma parte introdutória um pouco maior, então, um pouco mais extensa, para que possamos compreender melhor o livro, né, e aquilo que ele está a propor, ok? Então, espero que você esteja animado aí, que não esmoreça, não desista, mas permaneça conosco aí na leitura e reflexão de todo esse livro, como dos demais livros que nós já lemos. Esse é o 23º livro do Velho Testamento, né? Então, veja, nós já lemos 22 livros, né, de 39, então nós já passamos um pouquinho da metade, né, e estamos aí nessa caminhada até o 39º livro. E vamos permanecer firmes aí nesse propósito de ler e de refletir sobre o texto bíblico para poder melhor entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, tá? Não se esqueça de compartilhar com as pessoas, não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like, né? Para que mais pessoas possam se envolver. Seja um propagador dessa palavra, tá bom? Muito importante o que nós temos aqui. Nós temos esse livro de Isaías, né? Muitas informações proféticas falando sobre o tempo ali em Israel, falando sobre o futuro de Israel e falando sobre o futuro de Israel além do nosso tempo, do século 21, tá? Então nós temos muitas informações aqui importantes para nós e para a igreja do Senhor, ok? Como nós dissemos anteriormente, não vamos fazer um estudo do livro de Isaías, apenas refletir nele, e não vamos entrar em questões em questões polêmicas ou questões doutrinárias. Vamos tentar passar o livro, né, informações daquilo que seja importante para o meu entendimento, e assim depois você tem a possibilidade, o desejo, evidentemente, né, de estudar e de compreender melhor o que realmente o significado de cada capítulo, cada versículo, tá bom? Nosso propósito não é esse, nosso propósito é a leitura e a reflexão assim panorâmica desses textos, né, dessas passagens, livros e capítulos de cada um deles, ok? Então é importante de nós estarmos ressaltando isso, tá? Se você já se inscreveu, muito bom. Se não se inscreveu, se inscreva, e incentive outros a se inscreverem para poder participar, então, desse canal, tá bom? Nós temos um canal aí, então, Café e Comunhão, e vamos aumentar o número de pessoas que participam do mesmo, ok? Muito bem, meus queridos. O profeta Isaías foi um dos escritores, então, do Antigo Testamento que profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. Isaías, ele escreveu o livro profético mais extenso, então, que nós temos na Bíblia. O nome Isaías significa o Senhor é salvação, tá? E apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos já leram a história de Isaías. Até por ser um livro muito extenso, talvez muitas pessoas não tiveram muito ânimo para poder ler o texto e ler o livro, tá? E nós vamos fazer então isso agora, a partir então desta semana, tá? Então vamos juntos aí nessa empreitada. O profeta Isaías, ele profetizou por um período de 40 anos.
durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então, quando nós pensamos aqui em Isaías e nas suas profecias, nós retomamos lá a questão de 1º e 2º Reis e algumas partes do livro de Crônicas, 1º e 2º também. Então, nós tivemos lá uma pincelada no texto, e agora aqui o profeta, então, ele vai dar uma visão mais ampla daquilo que ele falou durante aquele período. Ali naqueles livros, tivemos uma passagem mais rápida, né? Naqueles livros, era um outro escopo, um outro prisma que estava, então, sendo relatado ali, e agora nós vemos a visão do profeta Isaías com mensagens, né, diretas ao povo de Judá. Tá? Isaías, ele foi contemporâneo de Oséias, Miqueias e Joel. Tá? Então nós temos, dentro desse contexto, né, de pessoas que foram seus contemporâneos, ou seja, que pessoas que foram do mesmo tempo, da mesma época. Joel, Isaías, então, Miqueias, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Eles foram, então, profetas do Reino do Sul antes da queda, né, do povo, então, sendo levado como cativos para a Babilônia. Durante o tempo do exílio lá na Babilônia, os profetas, então, que Deus levantou foi Daniel e Ezequiel. E depois que eles retornaram da Babilônia, retornaram do exílio, foram profetas, então, Ageu, Zacarias e Malaquias, que continuam, então, a falar ao povo. Ok? Isso, então, é importante para nós colocarmos, então, os profetas nos seus devidos lugares, né? E nós entendemos onde cada um deles, então, atuou. Ok? Isaías, ele foi filho de Amós, mas ele não deve ser confundido, esse Amós, com o profeta Amós, né? Que tem, então, o mesmo nome. Na verdade, então, esse é um outro Amós, ele tem uma letrinha no hebraico diferente para poder designar que é um outro Amós, tá? Agora, o que nós sabemos também de Isaías é que ele era um homem casado. A sua esposa era chamada, no seu livro aqui de Isaías, de profetisa. Isso está no capítulo 8, versículo 3. Talvez indicando que ela também profetizava, tá? Dentro do aspecto de que ela também era usada por Deus para trazer informações ao povo. A Bíblia menciona que Isaías era, então, pai de pelo menos 2 filhos, tá? Sear Jazub e Maer Salal Has-Baz. Então, isso você tem no livro de Isaías, capítulo 7 e Isaías, capítulo 8. Então, esses nomes desses 2 filhos, eles eram simbólicos e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. É como, então, se a mensagem do profeta fosse encarnada no nome, então, desses 2 filhos que ele teve. O primeiro, Sear Jazub, significa um remanescente voltará, apontando justamente para o juízo iminente, né, que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. Já o segundo filho, né, Maer Salal Has-Baz, significa algo como rápido até os despojos, né, ou então veloz é a presa, fazendo referência à devastação que Deus traria, então, sobre a Síria, sobre Israel e sobre Judá. Então, provavelmente Isaías morava na cidade de Jerusalém, apesar do texto não esclarecer esse ponto de forma explícita. Tá? A tradição judaica afirma que Isaías era de uma linhagem real. Pelo menos por 3 vezes o profeta é designado como o filho de Amós, o que talvez possa indicar que seu pai, então, era um homem importante naquela época, tá? Alguém que fazia parte da corte. Okay? O profeta Isaías foi chamado, então, para exercer o seu ministério no ano 739, aproximadamente, tá? No ano em que morreu o rei Uzias. Essa informação está lá no livro de Reis. O relato bíblico, então, nos informa, não informa se antes, aliás, disso, Isaías já pregava publicamente. Mas a partir dali a gente tem menção dele, então, pregando publicamente. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou o seu ministério profético, né? Tanto de forma oral como também de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos, outro 40 anos, como nós falamos, então,
anteriormente, tá? Estão me acompanhando? Então vamos lá. O relato da sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários que são registrados na Bíblia, tá? No Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías ele teve uma visão do trono de Deus e contemplou os serafins que proclamavam a santidade de Deus. E diante de tamanha glória, o profeta assumiu a sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas um serafim, diz o livro de Isaías, capítulo 6, tocou a sua boca com a brasa viva do altar e lhe purificou. Então ele já não teria mais nenhuma justificativa para não fazer o que Deus queria que ele fizesse. Depois disso, então, o profeta escutou a voz de Deus que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 8, que é um dos versículos chaves de todo o livro de Isaías, tá? Mais tarde, a convocação, o profeta Ezequiel lembrou em certos aspectos esse episódio esplendoroso, então, no chamamento do profeta, então, Isaías. Isso está lá em Ezequiel 1, 2 e 3. E veremos posteriormente. Ok? No primeiro capítulo do livro de Isaías, nós temos a informação de que o profeta teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá: Isaías, Jotão, Acaz e Ezequias. Lembrando então que o reino ele é dividido depois do reinado de Davi e Salomão. No reinado de Davi e Salomão, o reino era unificado. Nós temos então um reino só chamado Israel. Posteriormente, com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono e ele leva o povo ao extremo, né, de taxas e impostos, e há uma rebelião, e aí o povo se divide. E aí então você tem o reino de Israel, chamado Israel, com 10 tribos, chamado também Reino do Norte, e depois o Reino do Sul, né, chamado Judá, com 2 tribos. Então nós já vimos isso anteriormente, estamos só relembrando esse fato daquilo que já ocorreu, que já avaliamos, que já lemos, que já refletimos. O profeta Isaías, então, como contemporâneo, né, de Miqueias, profetizou sobre o reinado, então, desses reis: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então, é bem possível que tanto Isaías como Miqueias estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías, né, e de Miqueias, em alguns textos, tem muita similaridade, tá? O ministério do profeta Isaías foi então precedido pelo ministério do profeta Amós e depois pelo ministério do profeta Oséias, tá? Então, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo, esteve no mesmo período, tá? Então, isso é importante. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o Reino do Norte. Já Miqueias e Isaías se concentraram, então, com o Reino do Sul. Então, com base nos seus escritos, né, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável, né, e um senso poético muito apurado. E ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Tá? Então, essa é também uma informação muito importante. Qual que era a mensagem de Isaías ao povo? A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, com conforto e esperança pela restauração futura. Então, aquela ideia de bater, mas depois assoprar, né? Então, desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor, ok? Então, apesar de ser algo tão antigo, continua sendo algo atual, porque falar sobre fidelidade nos dias de hoje não é nada ultrapassado, né? Ainda há muita infidelidade no meio do povo, né?
e mesmo no povo de Deus. Então, além disso, a sua mensagem escrita também focava os judeus exilados, os judeus que foram levados então para o cativeiro, conclamando a cada um desses judeus, né, ao arrependimento e exortando cada um deles a confiarem nas promessas de Deus, né, de que eles seriam restaurados, mas que eles precisariam passar por aquele período e precisariam ser restaurados para depois então realmente participarem de todas as promessas que Deus havia feito ao povo. Então, após o período do cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, trazendo restauração e bênção sobre as nações de uma forma nunca antes experimentada. Então, daí nós temos o primeiro filho, né, que nós vimos lá, de Isaías, né, Jazub, né, Jazub, que significa justamente aí um remanescente voltará. Então, sobre isso que nós vimos aqui que ele estava falando de uma forma muito clara. Tá? Então, o pecado de Israel e de Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. A maioria, então, a maior parte deles, né, foi proclamado durante o período do exílio lá na Babilônia. Tá? Então, nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse, né, endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. Deus tem as suas formas de agir, né? E ele, então, queria agir dessa forma com o povo, trazendo eles a um julgamento. Ok? Então, o profeta Isaías também falou sobre as futuras bênçãos que seguiriam após o exílio, né? Que surgiriam após o exílio. Ele profetizou que um remanescente, um pouco, um punhado, sobreviveria a esse período tão difícil de escravidão e dificuldade, e que depois retornaria para a terra prometida. E ali então Deus estaria restaurando a vida do povo e trazendo grandes bênçãos para a vida deles. Ok? Então são informações importantes que nós temos aí nesse texto. Outra coisa importante é que já na época dos pais da igreja, né, aí falando sobre algo mais recente, primeiro século, Isaías ele era conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Né? Justamente por quê? Porque ele descreveu a pessoa e a obra do Messias. Tá? E ele vai falar sobre isso principalmente em Isaías 53. Tá? Então ele apresentou Jesus como servo, né, que traria justiça e julgamento a todas as nações, que restabeleceria a sua aliança com Israel, que iluminaria os gentios, no sentido de que eles pudessem, então, também receber a salvação, né? E assim por diante. Okay? Então, por isso, ele é aqui registrado, né? Ou chamado de, justamente, o profeta do Evangelho. Tá bom? O evangelista do Antigo Testamento. Então, a profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro, e não somente no passado. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteciam, e chamou essa nova realidade de vida, né, de os novos céus e nova terra. Então, essa promessa que foi inaugurada no ministério de Cristo, né, e que atravessa a história da igreja, vai encontrar lá no futuro ainda o seu cumprimento pleno, né, e maravilhoso quando do retorno do Senhor Jesus a essa terra. Então ele vai cumprir a sua promessa com relação a esse povo, ok? Para nós encerrarmos nessa manhã, não sabemos muito detalhadamente a respeito da morte de Isaías, como foi que ele morreu, tá? E quando foi essa morte. O que se sabe é que a última menção, né, ao seu ministério público ocorreu justamente na época das campanhas de Senaqueribe, né, entre 701 e 686, que investiu então contra o povo de Israel e também de Judá. Então, com base nesse relato, né, que está na Isaías 37,
sobre a morte de Senaqueribe, alguns estudiosos então acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, que é a data de 681, mas que provavelmente não durou muito tempo depois disso, tá? Então, seja como for, se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Então, lá no livro de Reis, nós já vimos também a questão de Manassés. E se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece justamente na relação de Reis em Isaías 1:1, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública naquela época. Por isso não é mencionado o seu nome. Uma antiga tradição, e nós não temos plena certeza disso, por isso que é dito que é uma tradição, né? Diz que o profeta Isaías sofreu martírio sendo cerrado ao meio por ordem do profeta, do rei, né, Manassés. Tá? Mas não há muitas evidências a respeito disso. Como eu disse a princípio, é uma tradição antiga que fala sobre isso. Caso de fato isso tenha ocorrido, né, com o profeta, ele tenha sido realmente cerrado ao meio, talvez fosse por isso que o escritor aos Hebreus disse, né, ou menciona esses homens de Deus, esses heróis da fé na galeria, e fala lá que alguns foram cerrados ao meio. Então pode ser que tanto Isaías como outros servos de Deus tivessem passado por esse tipo de martírio. Tá? Então nós vamos ficar por aqui nessa manhã com essas informações a respeito do livro que nós temos de Isaías, que contém, como falamos, 66 capítulos, né? O Evangelho do Velho Testamento, e que nós temos então muitas informações a respeito do povo de Israel naquele período, né? Dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, se fôssemos voltar, então retornaríamos lá para a história de 1º e 2º Reis, ok? Então ele vai dar um olhar agora mais específico sobre esse período lá atrás. E aí nós vamos ver quando da leitura. Nós ainda vamos continuar amanhã falando sobre essa parte introdutória, dando ainda mais algumas informações a respeito de Isaías e do seu ministério, para que possamos entender, né, melhor todo esse livro, e aí nós iniciamos depois a leitura e a reflexão no mesmo, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um bom dia, guardado e protegido pelo Senhor, e se amanhã Ele nos permitir, retornaremos dando então continuidade a essa parte introdutória, tá bom? Então lembre-se, ela é importante para você entender o todo, ok? Deus, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de iniciarmos, ó Deus, a reflexão e a leitura de Isaías, profeta do Senhor, servo do Senhor. E queremos, ó Deus, aprender com a Tua palavra e aprender, ó Deus, com os ensinos que aqui foram deixados pelo profeta Isaías. Então, nos ensina, nos ajuda e que nós possamos, ó Deus, compartilhar essa mensagem tão preciosa, lembrando que ela é para os nossos tempos, para os nossos dias. Ela não ficou ultrapassada, não ficou no passado, mas são dias também de grande infidelidade, de grande apostasia, de grande distanciamento do Senhor, e precisamos, ó Deus, voltar os nossos olhos para a Tua palavra e para a Tua vontade, para os Teus propósitos, para os Teus caminhos. Então, nos ajuda a entendermos isso através do profeta do Senhor. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que todos vocês tenham, né, uma boa noite, aliás, desculpa, um bom dia, né, dirigido e guardado pelo Senhor, e se Deus permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Forte abraço então a todos vocês e até amanhã. Prateado